Então, ok. Então, vamos ver aqui a parte de elementos de memória, tá certo? Então, vamos trabalhar aqui com alguns elementos de memória que vão ser bastante importantes para a sequência aí das demais atividades, certo? Então, como até eu já tinha comentado com vocês lá na aula anterior, né, que também faz parte de uma revisão, isso aqui, né, os circuitos combinatórios e os circuitos sequenciais, né. Esses nossos circuitos de memória, eles vão ser circuitos sequenciais, tá? Porque eles não dependem única e exclusivamente da combinação dos valores que eu tenho na entrada, eles também vão depender de um conjunto de valores anteriores, né? Então, o circuito puramente combinacional, ele depende apenas das combinações de entrada e não vai depender de mais nada. O circuito sequencial, além de depender dos valores de entrada, também depende da sequência em si do nosso sistema, ou seja, depende das sequências de entradas anteriores. Então, o circuito de memória, como vocês podem imaginar, ele vai ter a capacidade de memorizar um valor, né? Então, justamente por isso que o meu circuito sequencial de memória depende do valor anterior. Às vezes eu quero manter a minha saída estável, quero manter a minha saída memorizando. Então, isso vai gerar alterações ali na nossa sequência, né? Então não é só eu alterar os valores de entrada e gerar uma saída. Vai depender do estado anterior que eu tenha para que essa saída seja algo, tá certo? Então os circuitos de memória aqui, eles são circuitos do tipo sequenciais, tá certo? Então quais que são as propriedades gerais ali dos nossos elementos de memória, dos elementos de memória que a gente trabalha? Então a gente tem que um elemento de memória consegue armazenar um bit. Então, cada elemento de memória armazena um único bit. Se eu quero armazenar um byte inteiro, eu preciso de 8 elementos de memória, ok? Então, sempre vai depender da quantidade de bits que eu quero armazenar, a quantidade de elementos de memória que eu vou ter, ok? Então, cada elemento de memória armazena única e exclusivamente um bit, tá certo? E ele vai ter ali propriedades de escrita, propriedades de leitura e a propriedade de armazenamento ou memorização. Então, armazenamento e memorização, nesse caso, são a mesma coisa, tá? São só nomes diferentes que a gente pode dar justamente a capacidade do elemento de memória de manter um valor pré-estabelecido, de manter um bit, tá certo? Uma outra propriedade, entre aspas, que a gente pode ter também é a propriedade de enable. A gente não diz que isso é necessariamente uma propriedade, mas a gente vai ver que alguns dos elementos de memória têm enable, outros não têm enable, né? Então, eu posso indicar para vocês que existe isso, mas ele não é necessariamente uma propriedade ali do sistema geral de memória, tá? As propriedades gerais é escrita, leitura e armazenamento, né? A escrita para eu colocar um valor, que no caso é um bit na minha saída, então esse bit pode ser nível lógico alto ou baixo, e a propriedade de leitura está armazenada, está relacionada a eu conseguir ler um valor da minha entrada. E esse valor que vai determinar para mim o que eu vou fazer na saída. Se eu vou colocar a saída em nível lógico alto, em nível lógico baixo, se eu vou gerar a memorização, ok? Então, escrita é saída, leitura é entrada e a capacidade de armazenar dele é justamente a resposta do nosso sistema, ok? Então, a gente pode considerar isso aqui dentro da nossa célula de memória, dentro da nossa célula de armazenamento, tá? Então, a nossa entrada, que é justamente a nossa parte de escrita, a nossa leitura, a nossa saída, que é parte que está invertido, tá, galera? Na imagem. Então, a nossa entrada é a nossa leitura, a nossa saída é a nossa escrita. Depois eu arrumo isso aqui. Ok?
e a gente pode ou não ter a nossa habilitação, tá certo? Então, eu posso ou não ter essa questão de habilitação, posso ou não habilitar esse elemento de memória para que ele esteja ou não funcional, tá certo? Normalmente a gente considera que as nossas entradas elas são chamadas de D e normalmente a gente considera as saídas ali chamadas de Q, tá? O D aqui ele não é tão padrão porque depende de cada tipo de elemento que eu vou usar, né? E o Q já é padrão para todos eles. Então, todas as saídas normalmente dos elementos de memória são Q, mas elas têm sempre as entradas são D, tá? Mas se a gente for usar um valor padrão, vai ser D para entrada e Q para saída, tá certo? Então, essa aqui é a nossa célula padrão aqui de memória, ok? Então, vamos lá, né? O primeiro elemento de memória aqui que a gente pode analisar, que a gente pode citar, é o LET-RS. A gente vai ver aqui dois tipos, tá? Primeiro a gente vai ver o LET e depois a gente vai ver os flip-flops. Então a gente tem os LETs e tem os flip-flops, que são elementos de memória. Ao pouco a gente vai entendendo a diferença entre um e outro, tá? Mas vamos aqui começar por esses LETs. Então o LET-RS, ele é um primeiro elemento de memória, certo? Aonde esse elemento ele é um elemento que a gente chama de transparente. Então, esse elemento ele vai ter que, quando eu alterar as entradas, eu vou ter respostas sequenciais em relação a essas entradas. Então, ele não é um sistema combinatório. Ele depende dos valores anteriores, mas sempre que eu gerar a variação nas entradas, eu vou ter uma formatação das entradas com os meus valores anteriores e isso vai me gerar uma nova resposta na saída. Então, ele é um sistema que a gente chama de transparente. Ele é um sistema que não precisa de clock, por exemplo, para funcionar. Ele funciona como, entre aspas, um sistema combinatório. Alterei as entradas, vou ter alguma alteração na saída, mas a saída não depende única e exclusivamente das entradas, depende dos valores anteriores, tá? Então, por isso que a gente chama de transparente e não combinatório. Depende da entrada, depende dos valores anteriores, mas sempre que eu gero alteração nas entradas, eu tenho alteração de resposta na saída. Beleza? Então, ele é um elemento transparente, não precisa de clock, ok? E esse LET aqui, ele tem duas entradas e duas saídas, certo? As entradas são a entrada S e R, e as duas saídas são as saídas Q e Q negado. Então, Q e Q negado são, digamos assim, a mesma coisa, uma é o valor nominal e outra é o valor negado, ok? Então, eu posso, caso eu queira, fazer utilização de apenas uma delas, tá? Mas pela estrutura de montagem do nosso LET, ele sempre vai ter duas saídas, certo? Uma saída não negada e uma saída negada. Então, a nossa saída Q, eu tenho tanto a Q quanto a Q barra, tá bom? E as entradas aqui eu tenho duas. A S, que é equivalente a 7, e a R, que é equivalente a reset. Então, a ideia é que quando eu coloco o valor para setar, eu vou fazer com que a minha saída Q vá para nível lógico alto. Quando eu quiser resetar, eu vou fazer com que a minha saída vá para nível lógico baixo. Beleza? Então, 7 a gente considera que a gente está querendo colocar nível lógico alto na saída, e reset a gente considera que a gente está querendo colocar nível lógico baixo na saída. Então, sempre vou ter essas duas entradas aqui. Uma entrada de 7 e uma entrada de reset. E sempre vou ter as duas saídas, uma saída Q e uma saída Q barrada. Ok? E como que esse LET ele vai funcionar internamente? Eu posso montar ele de duas formas aqui. Eu posso montar ele com portas NOR ou posso montar ele com portas NAND. Ok? Então, o LET em si, ele é, na verdade, um conjunto de duas portas em paralelo aqui, ok? Então, essas portas aqui em paralelo, para essa montagem aqui no formato NOR, são duas portas do tipo NOR, ok? Aonde eu vou ter que
o R vai entrar na primeira porta e o S vai entrar na segunda porta. Então vejam que o R entra em uma das portas e o S entra na outra porta. Essas duas portas têm duas entradas. E da onde que vão vir as outras duas entradas, né? Eu vou ter aqui uma realimentação. Então a saída Q vem para a entrada junto com a entrada S e a saída Q barrada vem para a entrada junto com a entrada R. Então vejam aqui que nessa porta de cima, o que, que a gente tem entrando na porta? R e Q barrado. Na porta de baixo, o que, que a gente tem entrando na porta? S e Q. Por isso que esse é um sistema sequencial, porque eu vou ter, além das entradas alterando a resposta do sistema, eu vou ter as saídas alterando a resposta do sistema. Então, eu tenho essa religação, eu tenho esse feedback, eu tenho esse processo de pegar a minha saída e recolocar na entrada, ok? Então, uma das portas NOR aqui tem R e Q barrado, e a outra porta NOR tem S e Q. Beleza? Aí, uma delas responde Q e a outra responde Q barrado. Tá certo? Aqui responde Q é a que tem o R e o Q barrado, e a que responde Q barrado é a que tem S e Q. Ok? E aqui a gente tem a nossa tabela. Ok? Então aqui a gente tem a nossa tabela verdade para esse nosso circuito. Então quando a gente colocar 0 no S e 0 no R, a gente vai ter o processo de memória. Ou seja, Q vai manter o Q anterior e Q barrado vai manter o Q anterior. Então, a partir do momento que eu coloco 0 e 0 nas duas entradas, eu memorizo a minha saída. Ou seja, se ela estava setada, ela continua setada. Se ela estava resetada, ela continua resetada. Então, eu colocar 0 e 0 no R e no S fazem com que a minha saída se mantenha estável, se mantenha em processo de memória. Quando a gente colocar 0 no S e 1 no R, a gente vai ter o processo de reset. Isso vai fazer com que, obrigatoriamente, eu tenha 0 na saída Q e 1 na saída Q barrada. Então, toda vez que eu colocar 0 e 1, eu vou ter o processo de reset, ou seja, estou colocando o reset em nível lógico alto e o set em nível lógico baixo. Isso gera reset na minha saída, ou seja, faz com que eu tenha 0 aqui na saída aqui, tá? Quando a gente colocar 1 no S e 0 no R, a gente vai ter o processo de set. Então, estou colocando o nível lógico alto no set, nível lógico baixo no reset. Isso vai fazer com que a minha saída Q vá para 1 e a minha saída Q barrada vá para 0. Então, esse é o nosso processo de set. E por último ali, mas não menos importante, quando a gente coloca 1 e 1, 1 no set e 1 no reset, o que vai acontecer? Vai acontecer que tanto o Q quanto o Q barra vão estar zerados. Ou seja, essa aqui é uma saída não válida do nosso sistema. Então, é uma saída que a gente, a princípio, não pode ter. Tá? Então, no caso ali, o 1 e 1 é justamente um valor de entrada que a gente não deve colocar para não invalidar ali a nossa saída. Ok? Então, a ideia é que a gente sempre trabalhe para esse let NOR aqui com o 00, 01 ou 10. Nunca trabalhar com 1 em 1 por ser um valor não válido. Beleza? Onde 00 é memória, 01 é reset e 10 é set. Ok? Só por desencargo de consciência, eu vou fazer isso aqui por primeiro, pessoal, para ver se fica bem na mente de vocês a parada.
para não ter erro, beleza? Então, vou fazer uma análise rápida aqui do nosso circuito, tá? Então, vamos considerar aqui um valor qualquer para a saída inicial para que a gente possa gerar uma análise, beleza? Então, vou considerar aqui que a saída aqui está zerada. Só fazer uma coisa. Beleza. Saída aqui está zerada. E vou considerar aqui saída aqui é barra em nível lógico alto. Beleza? Então, vou considerar ali inicialmente que as minhas saídas estão nesse formato. Beleza? Então, consecutivamente, eu tenho que esse zero vai aparecer aqui, né, nessa entrada, e eu tenho que esse 1 vai aparecer aqui nessa entrada. Beleza? Então, esse zero que está aqui também aparece aqui, esse 1 que está aqui também aparece aqui. Beleza? Agora, se a gente fizer a seguinte coisa, se a gente colocar o zero no R, então vamos supor que eu estou colocando um zero na nossa entrada R e também estou colocando um zero na nossa entrada S. Ok? Então, estou colocando zero tanto na R quanto na nossa S. Beleza? O que a gente vai ter de resposta aqui? O que a gente pode analisar? No caso aqui, a gente tem que analisar essas duas portas, digamos assim, em paralelo. Beleza? Então, coloquei 0 no R, 0 no S. A gente sabe que essa porta aqui é uma porta NOR. Beleza? Então, a nossa porta NOR, ela é uma porta ou invertida, ou negada, ok? Not OR. Então, a gente sabe lá que a nossa OU, ela dá nível lógico alto para todos os casos onde eu tenha qualquer um, e dá zero apenas quando as duas entradas são zeros. A NOR, ela vai fazer justamente o processo contrário. Então, ela vai dar 1 quando as duas entradas forem zero, ok? E ela vai dar 0 para qualquer outro caso, ok? Então, a gente vai olhar aqui. O que a gente tem entrando nessa porta de cima aqui? Nessa porta de cima, a gente tem entrando 0 e 1. 0 e 1 vai fazer com que a minha saída seja zerada. Então, ela se mantém zerada aqui. Na nossa porta de baixo, o que a gente tem entrando? 0 e 0, que vai fazer com que eu mantenha esse 1 aqui. Beleza? Então, se eu faço essa lógica aqui, eu inicializo com 0 no Q e 1 no Q barrado e coloco 0 e 0 ali nas minhas entradas, essas saídas vão se manter. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer com que esse nosso S ele seja alterado para 1. Beleza? Então, vou alterar o S de 0 para 1. Esse aqui vai ser, a princípio, um processo de 7. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que, nesta porta de baixo, eu vou ter 1 e 0. 1 e 0 vai fazer com que a minha saída Q seja transformada em 0. A minha saída Q barra, perdão. Então, a minha saída Q barra aqui vai ser transformada para 0, certo? Esse 0, consecutivamente, vai aparecer aqui. A partir disso, o que eu vou ter? Eu vou ter que 0 e 0 entrando nesta porta da NOT não, NOR, de cima, vai fazer com que essa minha saída aqui se torne 1. Esse cara aqui se tornando 1, ele também vai aparecer aqui embaixo, certo? Então ele vai aparecer aqui,
1 e 1 na entrada da NOR continua sendo 0. Então, esse vai ser o processo que vai acontecer para que eu tenha essa conversão na minha saída. Então, não vai ser as duas exatamente ao mesmo tempo, vai ter esse processo, um pequeno delay entre uma e outra. Beleza? Então, isso aqui acaba acontecendo. Se eu zerar agora o S, então se eu vier aqui e zerar o S, o que vai acontecer? Vai acontecer que na porta de baixo eu vou ter 0 e 1. 0 e 1 na nossa porta NOR continua sendo 0. Não altera esse cara, não altera esse cara. Ok? Se a gente for lá agora e mudar a nossa entrada R para 1. Eu vou lá e altero a entrada R para 1. Alterei a entrada R para 1, o que vai acontecer? Vai acontecer que a nossa porta NOR de cima vai ter a entrada 1 e 0. Essa entrada 1 e 0 aqui vai fazer com que a minha saída Q vá para nível lógico baixo. E isso aqui, consecutivamente, vai fazer com que eu tenha 0 aqui embaixo e a minha porta NOR de baixo vai estar entrando 0 e 0. 0 e 0 na entrada da NOR vai fazer com que a minha saída Q barrada vire 1. Esse 1 aqui vai aparecer nessa posição, mas não vai alterar a resposta de saída da NOR de cima. Por quê? 1 e 1 na NOR, eu tenho 0 na saída. Se eu for lá e jogar o meu reset para 0, vai acontecer o quê? Vai acontecer que na entrada dessa NOR aqui eu vou ter 0 e 1, que vai continuar sendo 0 na saída. Ou seja, o resto do circuito não se altera. Então eu tenho alteração na saída quando eu coloco o set ou reset em nível lógico alto, ok? E eu tenho a manutenção do meu sinal, o armazenamento do meu sinal, quando eu deixo as duas entradas em 0. Então essa aqui seria a análise do nosso circuito. E ele é um circuito sequencial por quê? Porque ele depende da sequência. Então, a sequência que eu faço vai alterar o resultado. Então, se eu coloco 0 e 0 nas duas entradas, vai depender do que eu tinha anteriormente. Então, pode ser 0 no Q e 1 no Q barrado, como pode ser 1 no Q e 0 no Q barrado. Então, eu tenho essa característica aqui que acaba acontecendo. Mas, professor, só uma coisa, essa memória seria por que tipo de memória? Tipo um pendrive? Não. Esses tipos de memória aqui, elas são memórias voláteis, né? Então, no caso, se você tirar a alimentação delas, elas não mantêm mais o valor, né? Então, isso aqui a gente pode considerar, se for pegar um exemplo de computador, a gente pode considerar isso aqui como sendo para memória cache e para memória RAM, não para o HD, ok? Então, isso aqui é memória de processamento, digamos assim, né? Beleza? Então, isso aqui é cache RAM, vai, entre aspas. HD é outra coisa. Então, você quer manter esse valor enquanto está processando alguma coisa, depois disso, se você perder, não importa mais. Beleza? Ok, aqui, pessoas, fez sentido essa análise? Não é uma análise, acho que, extremamente complicada, mas tipo o cérebro que morre perde tudo. Exatamente, cara. Quando você morre, você perde todo o seu conhecimento. Ou não, né? Depende da sua crença. Mas eu achei engraçada a comparação. Fez sentido aqui essa análise, pessoal? Muito cabuloso. Esse ciclo que ele faz, o ciclo da memória,
Não necessariamente, cara, porque... deixa eu só voltar aqui rapidinho. Porque, ó, esse ciclo da memória que você está falando seria por um sistema de flip-flop, onde eu tenho clock. Aí é um outro tipo de elemento aqui, esse flip-flop aqui. Daí ele vai ter aqui variações na saída apenas quando o clock bate. Daí eu posso considerar alguma coisa mais relacionada a processamento propriamente dito, né? Para aquele LET ali, ele é um elemento mais simples, que não necessariamente vai ser totalmente utilizado dentro desse sistema aqui. Ok? Ou seja, quanto menor o ciclo de troca, mais rápido. Isso, exatamente, Gustavo. Quanto mais rápido você trocar os valores, mais vezes ele vai atualizar a minha saída, né? Não necessariamente você quer ficar fazendo essa atualização, mas sim, lá no LET, fez qualquer alteração em qualquer instante, ele atualiza a saída. Aqui num flip-flop, por exemplo, ele só vai acontecer no momento pré-estabelecido, tá? Que é um momento de clock, beleza? Assim, agora a gente tá trocando as coisas. É porque, óbvio, eu não comentei aqui do flip-flop ainda, então pode ser muito por isso dessa tua dúvida, tá? Mas aqui no caso, a gente tem os sistemas sequenciais que são síncronos e os que são assíncronos, ok? O LET, a gente considera ele como sendo um sistema assíncrono, ou seja, eu não preciso de nada para fazer com que ele me gere resposta na saída. Eu só preciso alterar a entrada. O flip-flop ele vai ser um sistema assíncrono. Ele precisa ter a sincronização. Ele só acontece quando o meu clock bate, no caso. Beleza? Poderia se dizer que é um circuito perpétuo. Perpétuo enquanto ele tiver energização, né, Cleiton? No caso. Acho que talvez seja isso que você esteja perguntando. Enquanto ele tem energização, sim. Ele, a princípio, vai manter essa memória eternamente, né? Na teoria. Que eu não vou ter deterioração de sinal, nem nada, nem deterioração dos componentes. Então, eu poderia montar um circuito deixar ele ligado. Teoricamente, daqui 200 milhões de anos, eu vou encontrar ele com a mesma memória. Né? A gente sabe que isso não vai acontecer por causa de N possibilidades, mas enquanto eu tiver energização, ele se mantém. Exatamente, exatamente. Até que algo altere ou até que ele perca energia. Se ele perder energia, lascou, você perde a memória. Beleza? Gustavo agradeceu ali, não há de que, meu caro. Perguntar mesmo. Fez sentido, Cleiton? Ou não fez sentido nenhum? Fez? Então beleza. Então, tranquilo. Então, este aqui é o nosso LET RS com portas NOR, tá? Então, o LET RS com porta NOR, ele tem este formato, utilizando duas portas NOR, certo? Tem esta tabela aqui. Porém, a gente também pode fazer o LET RS com porta NAND, tá? O com porta NAND, ele vai ter aqui uma arquitetura um pouco diferente, né? Primeiro porque eu estou mudando as portas, né? Mas não só por isso, né? Vejam aqui que quando a gente está fazendo com porta NAND, uma das portas aqui eu vou estar tendo S e Q barrado, e na outra porta eu tenho R e Q, que é justamente o contrário aqui, ó. No NOR eu tenho Q com S e Q barrado com R. Na NAND eu tenho Q barrado com S e Q com R. Então, inverte-se ali a lógica do nosso sistema. Então, é uma lógica invertida. Tanto que se eu quero dar 7, eu tenho que fazer com que o S seja 0 e o R seja 1. Se eu quero dar reset, eu tenho que fazer com que o S seja 1 e o R seja 0. E se eu quero memorizar,
eu faço com que o R e o S sejam nível lógico alto. Nesse caso aqui, a nossa saída inválida é a saída onde eu tenho 1 e 1 e a entrada 0, 0. Então, é totalmente o inverso da porta NEM, da porta NOR, ok? Com os componentes da NOR. Vocês podem perguntar, né? Ah, Priscila, mas eu não poderia só alterar ali o R com o S, fazer com que esse sistema responda normal, digamos assim como o outro? Poder a gente pode, mas a ideia dessa porta com a NAND é justamente ter esse fator invertido, né? Então é como se a gente tivesse tendo a entrada negada. Então é como se fosse um circuito onde eu tenho a entrada obrigatoriamente negada. Por isso que a gente tem essa estrutura base aqui, tá? Óbvio, a gente pode mexer se achar necessário, e caso a gente vá montar um LET RS para alguma coisa, mas a estrutura base desse LET é essa aqui, beleza? Q barrado com S, Q com R, e eu tenho o meu sistema invertido. Então, eu tenho 7 quando a entrada 7 está em nível lógico baixo, e eu tenho reset quando a entrada reset está em nível lógico baixo. Então, o formato invertido aqui, beleza? A lógica aqui de trabalho, pessoal, para a gente fazer a análise desse LET aqui seria exatamente igual ao que a gente fez para a nossa porta NOR, ali para o LET com a porta NOR, beleza? Então, a estrutura básica seria a mesma. Considero um valor inicial na saída e vou fazendo as alterações ali no valor de entrada para encontrar esse nosso formato, beleza? A princípio, como a gente já entendeu ali no anterior, eu não vou fazer nesse aqui para a gente não perder tempo, beleza? Aí se depois vocês quiserem fazer, obviamente sintam-se à vontade. Aqui daí a gente já entra num outro circuito um pouco mais interessante, que é o LET RS com comando, né? Esse LET RS com comando aqui, ele é um LET que a gente tem o nosso enable. Então, a partir desse cara aqui, a gente começa a ter o comando, né? Começa a ter a possibilidade de habilitar ou não habilitar a minha funcionalidade do sistema, né? Então, não adianta nada eu tentar mexer em S em R se o sistema não estiver habilitado. Então, nesse nosso LET RS com comando, ele é um LET onde eu vou ter 3 entradas. A entrada S de set, a entrada R de reset e a entrada E de enable. Então, eu tenho essa terceira entrada aqui para acoplar no nosso circuito. E aqui o circuito ele já fica um pouco maior, né? Então eu não tenho mais apenas 2 portas para fazer o trabalho de armazenamento. A partir de agora eu tenho aqui 4 portas para fazer esse trabalho de armazenamento, certo? Aqui vocês obviamente conseguem enxergar, mas a gente tem uma primeira camada de portas aqui, onde eu tenho todas as minhas entradas nessa primeira camada, e eu tenho uma segunda camada aqui, que ela tem como entrada a resposta anterior e também as nossas realimentações, as nossas saídas. Então aqui continua sendo mais ou menos o mesmo sistema, mas eu preciso ativar essa primeira camada aqui para gerar respostas para a segunda camada. Então não teria como eu simplesmente pegar esse formato anterior e só colocar um sinal E aqui em algum lugar. Tem que aumentar a quantidade de camadas do meu sistema para que ele possa gerar a resposta adequada para a gente, que é a resposta com o enable. Tá certo? Então, esse aqui seria um sistema de 2 camadas. O enable, aqui, obviamente, ele vai entrar em ambas as portas da primeira camada, certo? Para fazer ativação em ambas as portas.
o set entra apenas em uma delas e o reset entra apenas na outra. Então, tem uma lógica parecida com a anterior, porém, acrescendo esse sinal E aqui. A resposta dessa primeira camada vai ser o quê? Para a porta superior aqui, eu vou ter uma resposta que vai estar junção de S e E. Para a porta de baixo, eu vou ter uma junção entre E e R. Então, essas junções aqui vão dizer se o sistema ele pode gerar respostas ou não, ou seja, se ele está habilitado para funcionar ou não. A segunda camada é exatamente igual ao let NAND, né? Então, se a gente olhar aqui, é exatamente igual. Então, a gente poderia considerar que, caso essa primeira camada aqui se ative, eu tenho S nessa posição e R nessa posição aqui, o que faz com que eu tenha a mesma estrutura lógica, tá certo? Então, S viria com Q barrado e R viria com Q. Então, sempre tem essa realimentação cruzada aqui acontecendo, tá? Isso tanto para o nosso circuito com a porta NOR, quanto para o nosso circuito com a nossa porta NAND. Então, ambos têm esse formato de realimentação cruzada aqui, tá certo? E a nossa tabela, ela vai funcionar desta forma. Enable é tipo o motor da rank. Podemos dizer que sim, é a habilitação, é ligado e desligado, né? No caso aqui, é para definir se eu posso ou não fazer alguma coisa, né? Então, pegando aqui a nossa tabela, se o nosso enable ali tiver em nível lógico baixo, não importa o que eu faça com set, não importa o que eu faça com reset. A minha saída ela vai estar sempre memorizando. Então, se o enable tiver em nível lógico baixo, eu não consigo dar set e reset. Então, é como se eu estivesse falando que o sistema de set e de reset estivesse desligado. Então, caso eu coloque o enable em nível lógico baixo, eu não tenho como dar set e dar reset. Se a saída estourar, não pega no tranco? Como assim? Aí eu não entendi a relação. Se o enable falhar. Ah, do tipo, você colocou um interruptor lá no enable e o interruptor pegou fogo e você não consegue mexer. Daí já era. Você não consegue dar set nem reset, porque você não está conseguindo ligar o sistema. Pense no enable como um botão de power mesmo. Botão de ligar e desligar. Tipo, sua TV. Caiu o botão. Você consegue ligar ou desligar ela? Não, nunca mais. Então, seria essa a ideia. Ele é realmente um botão de liga e desliga. Ok? Então, considere que ali, nível lógico baixo no enable, o sistema está desligado, ou seja, eu não consigo fazer nada. Ok? Coloquei o enable em nível lógico alto, aí eu vou conseguir fazer alguma coisa ali no meu sistema. Tá certo? Não é comparação esdrúxula, não, cara. É só que eu não tinha entendido ali no caso, beleza? Mas daí você explicou, daí fez sentido. Mas tem que gerar, às vezes, algumas comparações dessas para que as coisas façam realmente sentido, beleza? Se no teu caso ali é motor da rank, só vai, tá tranquilo. No adaptador DSD tem um lock, é mais ou menos a mesma ideia? Sim, Renato, é mais ou menos a mesma ideia, né? Você tá locado, você não vai conseguir escrever, né? Seria a mesma ideia. Aqui você consegue ler, porque ele vai entregar a tua resposta, mas você não consegue escrever, então você não conseguiria dar set ou reset. Se você não está alocado, se você coloca lá para ele estar habilitado, você pode escrever, né? Então você consegue dar set e consegue dar reset. Beleza? Então seria a mesma lógica do enable com esse botão de lock ali. Tá certo? Então aqui, voltando na nossa tabela, se quiserem fazer mais uma pergunta aí, sintam-se à vontade, tá, pessoas? Enquanto vocês não fazem, deixa eu ir explicando aqui. A gente tem, então, o nosso enable,
né? Sempre que ele tiver em nível lógico baixo, a gente considera que o sistema está desligado, que ele está bloqueado, ou seja, a gente não consegue gerar alterações. Então, independente do que eu colocar em S, independente do que eu colocar em R, o sistema está memorizando. Então, posso colocar 0, 0 e 0 é memória. 0, 0 e 1 é memória. 0, 1 e 0 é memória. 0, 1 e 1 é memória. Ok? Então, todas essas possibilidades onde enable está em nível lógico baixo é memória. Então, não tenho possibilidade de setar e resetar. Se eu coloco o enable, o que significa esse n mais 1 na tabela? Esse aqui, né? Isso quer dizer que o próximo estado dele vai ser igual ao estado anterior. Porque o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia colocar só o n e colocar daí aqui embaixo n menos 1. Porque a memória ela mantém o valor. Entendeu? Então, do tipo, qual que é o próximo valor na saída? É o mesmo valor que é o anterior. Por ser um sistema sequencial, a gente tem essa representação de n mais 1. É o próximo momento. O próximo momento, o que ele vai ter? A mesma coisa que ele tinha anteriormente. Fez sentido? Sim? Ah, então beleza. Uma outra forma de representar isso aqui poderia ser aqui em cima eu colocar Qn e daí aqui embaixo colocar Qn menos 1. Só que eu acho que fica mais confuso. Então, normalmente, você sempre vai encontrar o Qn mais 1 aqui em cima para representar próximo estado em relação ao estado atual. Tá? Então, quando a gente coloca o enable aqui em nível lógico alto, aí sim a gente tem possibilidades, né? Mas enable em nível lógico alto, set e reset em nível lógico baixo, me gera memória. Enable em nível lógico alto, set em nível lógico alto, reset em nível lógico baixo, me gera set. Enable em alto, set em baixo, reset em alto, me gera reset. Lembrando que o set é o Q com nível lógico alto e o Q barrado com nível lógico baixo. E o reset é Q com nível lógico baixo e Q barrado com o nível lógico alto. E daí a gente tem o caso inválido aqui, que é todas as três entradas em nível lógico alto, onde a minha saída Q e Q barrada seriam 1 e 1. Beleza? Então, essa aqui seria o nosso let rs com comando. Então, a gente está incrementando aqui um enable e o incremento desse enable faz com que eu possa controlar o momento em que eu quero gerar atualizações. Botão de liga e desliga, né? Botão de habilitação ou desabilitação. Tá certo? Isso aqui, obviamente, faz com que o meu sistema fique mais complexo, eu tenha mais componentes, mas eu tenho uma possibilidade maior. Então, as possibilidades em relação a esse circuito aqui são bem maiores do que o LET normal. Tá? Então, tenho mais funcionalidade em cima dele. Ele é mais completo, por isso me gera mais funcionalidades. Tem essa capacidade de ter mais funcionalidades. Ok? E daí, por último aqui, em relação aos LETs, mas não menos importante, a gente tem o que a gente chama de LET-D. O LET-D, ele nada mais é do que um LET RS com uma única entrada. Ou seja, a gente está dentro desse LET-D fazendo com que eu não consiga ter R e S com o mesmo valor, porque eu vou interligar a entrada S e a entrada R por uma porta inversora. Então, o valor D é o valor de 7 e o D negado é o valor de R. Dessa forma aqui, eu nunca mais vou conseguir fazer com que S e R sejam zeros
e nem com que S e R sejam 1. Então, sempre R e S vão ter valores invertidos. O que isso gera de diferença para a gente? Primeiro que a gente está obrigatoriamente colocando mais um componente, ou seja, mais uma porta lógica. Então, esse sistema aqui do LET-D, ele é, na verdade, esse LET-RS com o comando mais uma porta NOT aqui entre S e R, e daí eu tenho uma única entrada, ok? Então, estou incrementando a quantidade de componentes, mas eu estou diminuindo a quantidade de entradas. E esse circuito aqui, ou essa estrutura, ela faz com que eu não tenha mais o momento inválido, ou seja, eu não tenho mais a saída inválida. Eu também perco a nossa memorização, né, que era o 00 com enable em nível lógico alto, mas eu tenho essa memorização sempre que o enable estiver em nível lógico baixo. Então, eu colocando o enable em nível lógico alto embaixo e trocando o D, eu sempre vou ter memória. Eu colocando o enable em nível lógico alto e alterando o D, eu tenho set e reset. E nesse caso aqui, não vai mais existir a possibilidade de eu gerar uma saída inválida colocando 1 e 1 no S e no R. Então isso facilita, a princípio, a minha vida. Eu não preciso mais me preocupar em ter a necessidade de... ou não preciso mais me preocupar caso venha acontecer eu colocar 1 e 1 nas duas entradas. Então, eu diminui a quantidade de entrada e facilitei o processo. Nesse caso aqui, toda vez que eu quero dar set, eu coloco o D em nível lógico alto, juntamente com o E em nível lógico alto, e toda vez que eu quero dar reset, eu coloco o D em nível lógico baixo, com o E em nível lógico alto. O meu processo de memória só vai acontecer quando o E estiver em nível lógico baixo. Ou seja, a memória só acontece quando o meu enable está desligado. Então, é uma melhoria, né? Esse LET-D aqui, ele é uma melhoria do nosso LET-RS com comando. Tá? Então, no caso aqui, talvez vocês tenham percebido que o primeiro LET-RS é a estrutura base, a gente melhora ele para um LET-RS com comando e a gente melhora ele para um LET-D. Então, o nível 1, nível 2 e nível 3 aqui dos LEDs, né? Então, são as evoluções que eles vão tendo aqui ao bom e velho estilo Pokémon de evoluir, né? Eles vão evoluindo, vão ficando mais complicados e, obviamente, vão ganhando respostas melhores. Fusca, Gol e Jetta. Pode ser. Eu ainda acho que talvez o Gol seja pior que o Fusca, mas tudo depende do ponto de vista. Mas seria essa a ideia, né? Que a gente tenha evolução dos LEDs. Ok? Então, esse é o formato que a gente acaba tendo. Facilita um pouco esse LET-D aqui, mas ele é o mais... o que acaba tendo mais complexidade por se ter mais componentes. Acho que a tabela dele aqui talvez seja mais simples do que a tabela do comando, mas o circuito em si, ele acaba sendo um pouco maior. Beleza? O professor chega um pouco atrasado, depois do intervalo. Por exemplo, poderia me dizer esses 3 estados. Você diz o estado memória, o estado set e o estado reset? Ah, tá. Então, qual que é a ideia? Você vai dar set toda vez que você quer que a sua saída seja nível lógico alto. Então, se você quer que a saída fique em nível lógico alto, você dá set. Se você quer que a tua saída fique em nível lógico baixo, você dá reset. Ok? Então, a ideia do set e do reset seria a mesma coisa que a gente falar. Saída em nível lógico alto, saída em nível lógico baixo. Porém, a gente tem essa nomenclatura padrão para eles. Tá certo? Então, quero dar set.
é equivalente a quero fazer com que a minha saída seja nível lógico alto. Quero dar reset, é equivalente ao dizer que eu quero fazer com que a minha saída seja nível lógico baixo. Beleza? Então, isso obviamente depende do projeto em si, depende do que você está executando com esse elemento de memória, tá? Então, vai ter momentos onde você vai querer que se tenha set para que na saída você tenha uma resposta de nível lógico alto e possa utilizar esse nível lógico alto para alguma coisa, e vai ter momentos onde você vai querer ter reset para colocar a saída em nível lógico baixo para fazer alguma coisa com aquele zero. Beleza? Então, set e reset é isso. E a memória é a ideia de manter o sinal anterior. Então, eu dou um set, ou seja, eu coloco a minha saída em nível lógico alto, e daí eu posso alterar as minhas entradas para que aquele valor ele se mantenha. Então, a memória ela seria a manutenção. Então, seria do tipo, eu quero colocar o meu sinal em nível lógico alto, e depois disso eu quero manter. Então, eu dou um set e coloco memória. Quero fazer com que a minha saída vá para nível lógico baixo. Dou reset, coloco memória. Beleza? Então essa seria a ideia, né? Você tem dois comandos ali, você vai trabalhando com eles de forma separada. Beleza? Para dar esses valores na saída de 0 e de 1. Ok? Aí essas são as características do estado. Ah, para que eu vou usar isso? Onde é que eu vou usar uma memória? Em qualquer projeto ou qualquer execução onde você precisa manter um valor, onde você precisa dar certeza que um conjunto de bits vai ser mantido sempre. Beleza? Ah, entendi. O valor real é manter o estado anterior. Isso. O valor real ali do nosso elemento de memória vai ser sempre manter o estado anterior, né? Eu tenho a capacidade ali de alterar essas saídas, mas a função dele é manter sinal. Ok? Nada, que isso. Então, beleza. Vamos dando sequência aqui. Aqui, agora, né, eu falo sobre assíncrono e síncrono, que se eu não me engano, até comentei isso com vocês na aula passada, mas vamos voltar aqui até respondendo a pergunta, acho que foi do Gustavo ali atrás, Gustavo. Se eu não me engano, foi você que perguntou, se não foi, perdão. Qual que é a diferença de síncrono e assíncrono, né? O LET, ele é um sistema assíncrono. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele pode mudar de estado a qualquer momento. Ou seja, se as minhas entradas mudarem, essas mudanças nas minhas entradas vão gerar algum tipo de resposta na minha saída. Então, só depende dessa mudança, no caso, ok? Obviamente, existe um atraso ali entre a alteração das entradas e a alteração da saída, mas eu tenho esse sistema assíncrono. Eu posso fazer isso a qualquer momento. Eu posso pegar a qualquer momento, alterar a entrada, alterei essa entrada, eu vou ter alteração na saída. Óbvio, dependendo ali da tabela, né? Ah, prisioneiro, mas se eu tiver em memória, com o enable desligado, alterar o R e o S, ele não vai alterar naquele momento. Na verdade, ele gera uma resposta naquele momento que é manter o valor, ok? Mas a gente entende isso como um sistema assíncrono. Eu não preciso de sincronização. Eu não preciso dizer um momento específico para que o processo aconteça. A qualquer momento, eu posso ir lá e fazer alterações nas entradas, e essas alterações nas entradas vão me gerar um resultado, seja esse resultado setar, resetar ou manter memória, beleza? Então entendam o LET como um sistema assíncrono. Não existe necessidade de temporização, não necessita de momento. A qualquer momento eu posso ir lá e executar uma alteração, que é diferente de um sistema síncrono, que vão ser os nossos flip-flops, que são outros elementos de memória, tá? Num flip-flop, num sistema síncrono de memória, eu preciso de um instante exato para ter alteração. Ou seja, eu preciso de um clock, eu preciso de um sinal que vai balizar exatamente onde que as mudanças vão acontecer.
e normalmente essas mudanças acontecem nas bordas, seja a borda de subida, seja a borda de descida, ok? Borda de subida é quando o sinal está em nível lógico baixo e sobe para nível lógico alto. Então, isso é uma borda de subida. O sinal teve a alteração. Ele estava embaixo, foi para alto. Tem uma borda ali, tem um processo do sinal subir. A borda de descida é quando o sinal está em nível lógico alto e desce. Então, nesse momento, onde o sinal sai de 1 e vai para 0, é uma borda de descida. Então, normalmente, um sistema síncrono, ele se utiliza de um clock, que é uma frequência específica, e ele se utiliza dessas bordas para saber qual que é o momento exato que ele deve gerar a atualização nas saídas. Isso vai fazer com que eu faça alteração nas entradas, porém, eu só vou ter alteração na saída no momento pré-estabelecido, que é o momento da borda. Então, eu posso fazer alteração em qualquer lugar do sinal, porém, isso não vai me refletir um resultado na saída. Esse resultado na saída só vai ser refletido quando o pulso acontece, quando a alteração de estado acontece. Beleza? Então, o nosso clock é um sinal quadrado, né, com uma frequência, um DUT ali de 50%, padrão, esse é o processo do sinal de clock, né, onda quadrada, 50% em alto, 50% em baixo, então DUT de 50%, e aí a frequência vai depender do teu sistema, né, pega um computador, o computador vai, dependendo ali, ter 2,5 GB, então essa é a velocidade de clock, isso quer dizer que eu tenho uma frequência de 2,5 GB, então ele faz 2 milhões e 500 mil execuções ali dentro do período de tempo, que é 1 segundo. Então tem essas bordas acontecendo e o processo ele só vai sendo atualizado quando a borda acontece. Tá certo? Então essa é a diferença de um sistema assíncrono para um sistema síncrono. Síncrono precisa ter um momento exato para eu ir lá e executar a minha atividade, para eu ir lá e responder, ter uma atualização na minha saída, tá? Então tem esse momento exato, diferente de um sistema assíncrono, tá? Ok aqui, pessoas? Síncrono e assíncrono? Tranquilo. Ok, ok, então beleza. Então, boa. Então, vamos lá. O nosso flip-flop, o que ele vai ser? Ele vai ser um sistema que a gente chama de sem transparência. É um sistema não transparente, diferente do LED. Por quê? LED é um sistema assíncrono, tem total transparência. Fiz qualquer alteração em qualquer momento na entrada, tem um resultado na saída. Flip-flop não. Eu vou fazer alterações na entrada, porém essas alterações elas não vão me gerar um resultado, a não ser que eu tenha a borda de clock acontecendo, tá certo? Então por isso a gente fala que um flip-flop é um elemento de memória sem transparência. Transparência ela está relacionada a ser síncrono ou assíncrono, tá? E aqui a gente tem dois tipos de ativação, que é a ativação por pulso ou ativação por borda, aonde o mais comum é justamente a ativação por borda, é na borda, naquele exato instante, naquele pentelésimo de momento aonde o meu sinal vai de 0 para 1 ou de 1 para 0. Então não é um nível específico, não é enquanto o meu sinal estiver em nível lógico alto, ou não é enquanto o meu sinal estiver em nível lógico baixo. É justamente aquele pentelésimo onde eu estou tendo a alteração entre nível lógico alto e nível lógico baixo, tá certo? Aqui a gente tem o nosso flip-flop RS. Esse flip-flop RS é um sistema onde a gente vai ter a questão do clock, né? E dessa sincronização. A gente vai ter aqui, então, 3 entradas. A entrada S, que seria a entrada de 7. Entrada R, que é a nossa entrada de reset.
e o CK ou CLK, que é o nosso clock, ok? Então temos essas três entradas. Aqui a gente não chama mais de enable, mas ele tem a função do enable, tá? Ele tem a mesma função de gerar essa ativação do sistema, porém sempre em ponto específico. Então a gente tem o clock, essas são as nossas três entradas. E a gente continua tendo ali as nossas duas saídas, aqui e aqui barrado, beleza? Aqui vocês já podem ver que o flip-flop ele já começa a ser um componente um pouco mais complexo por ter aqui um conjunto maior de portas, né? Então, no caso, eu tenho um total aqui de 9 portas, tá? Então, tenho 4 camadas de funcionamento aqui dentro do nosso flip-flop, mas a gente pode visualizar ele de uma forma melhor, que seria isso aqui. Então, a gente tem, na verdade, dois LETs RS com o comando colocados aqui em série. Então, tem um LET RS interligado a outro LET RS. Então, é como se eu estivesse pegando a saída Q do primeiro LET e ligando no S do segundo, pegando o Q barrado do primeiro e ligando no R do segundo, para gerar lá na frente a minha saída Q e a minha saída Q barrada. Tá certo? Então, a gente tem aqui dois LETs colocados em série. Esses dois LEDs colocados em série, mais essa nossa porta NOT aqui, que vão gerar para a gente a resposta de um flip-flop. Então, vejam que a gente só está escalando, né? O flip-flop nada mais é do que um conjunto de LEDs, beleza? E esse elemento de memória aqui vai ser um elemento do tipo síncrono. A partir do momento que a gente junta os LEDs, a gente forma o que a gente chama aqui de flip-flop. Ok? Então, é como se a gente tivesse aqui interligando dois LEDs para montar esse flip-flop. Eu já volto nessa imagem aqui, só para a gente ver, ó. Eu posso, daí, obviamente, caso eu queira, né, representar isso de uma forma mais simples, né, que é vir aqui e desenhar simplesmente o flip-flop. Não preciso toda vez ficar fazendo esse desenho aqui, né. Eu tenho uma simbologia específica aqui para o flip-flop. Então, S, R, o clock, essa borda que indica que ele é borda de descida, né? Eu tenho as duas saídas Q e Q barrado. Isso aqui nada mais é do que a junção de dois LEDs, tá ok? Aí aqui para a gente analisar, né, a nossa resposta gráfica, a ideia é que eu posso fazer alterações em R e alterações em S no momento que eu quiser. Então, vendo aqui, né? Eles acontecem a qualquer momento. Porém, a minha saída, ela só é atualizada no momento em que eu tenho uma borda de descida, tá certo? Por isso que a gente fala que ele é um sistema síncrono, um sistema não transparente. Então, eu posso vir aqui e mudar o S e o R durante esse período aqui. Mas essas mudanças, elas não me geram atualizações na saída. Essa atualização na saída só acontece única e exclusivamente quando eu tenho a borda, tá certo? Então, não tenho a borda, não acontece mudança. Posso ficar mudando feito um louco esse S e esse R aqui. Só vai ter atualizações na saída quando a borda de descida ou borda de subida do clock acontecer. Nesse exemplo, borda de descida, tá bom? Então, tem essa diferença lá. O LET em si, eu posso alterar ele a qualquer momento. Aí aqui a gente tem a nossa tabela verdade do nosso sistema, tá? Então, o nosso reset, ele vai acontecer quando a gente tiver o S em 0, o R em 1 e a borda de descida. A gente vai ter o nosso set quando a gente tiver o set em nível lógico alto
reset em nível lógico baixo e a borda de descida. E caso o set e o reset estejam em nível lógico alto e eu tenho uma borda de descida, isso aqui é o proibido, né? O que a gente chamou lá atrás de não válido, porque daí vai acontecer que tanto o Q quanto o Q barrado vão ter o mesmo valor. Então, eu não posso ter R e S com o mesmo valor, tá? E aqui, Renata, até que você tinha perguntado do Q mais 1, veja que aqui está sendo usada uma representação diferente, que eu tinha até comentado, que é o Q normal em cima e Q menos 1, que é também a característica de eu ter a relação entre os valores, né? Tem a relação do valor anterior com o valor atual, ou do valor atual com o próximo valor. Beleza? Então a gente tem que representar isso por ser um sistema sequencial, por ter esta dependência de valores, ok? Aí aqui, obviamente, não está determinado todas as possibilidades, mas as possibilidades que importam para a gente, digamos assim, são essas duas aqui de set e reset, porque qualquer outra coisa que acontecer vai ser memória, vai ser manter o quê? Então, se eu coloco SR em 0, não importa o que está acontecendo com o clock, ele mantém. Não importa o que acontece com o S e com o R fora do momento do clock, fora da borda do clock, tá certo? Então, essa tabela aqui ela é um pouquinho reduzida para simplificar essa nossa visualização. Então, SR em 0, não importa o que acontece com o clock, ele mantém. Se eu quero dar reset, 0 no S, 1 no R, e eu tenho que ter borda de descida. Quero dar set, 1 no S, 0 no R, e tem que ter borda de descida. Ok? Então, a gente tem esse formato aqui do nosso flip-flop RS. Caso... Qual a representação do clock, Camille? Desculpe. Essa aqui, aqui na tabela? Não, pera, a tabela é aqui. Essa aqui, então, né? Essa representação aqui, o que ela significa para a gente? 1-0. Significa que o processo de atualização, de reset ou de set, ele vai acontecer na mudança de sinal. Então, no exato momento aonde eu tenho a mudança do 1 para o 0. Então, seria bem nessa flecha aqui, ó. Então, é nesse momento aonde eu tinha nível lógico alto no clock e ele foi para nível lógico baixo. Nesse instante que eu tenho atualização. Então, se ele estiver em nível lógico 0, nada acontece. Se ele estiver em nível lógico 1, nada acontece. Vai acontecer quando? Quando eu tenho a transição entre níveis lógicos, a transição do nível 1 para o nível 0. Nesse instante de tempo que eu tenho uma resposta, ok? Então essa é a ideia, entendeu? Então sempre que aparecer isso aqui, ó, 1 flechinha 0, ou 0 flechinha 1, ele está falando da borda, desse pentelésimo distante aqui de ativação, tá bom? Nada, que é isso. Vão perguntando aí, se vocês forem tendo dúvida, galera, vão perguntando. Beleza? Então esse aqui é o flip-flop RS, tá? Com borda de descida. E a gente pode colocar ele também com borda de subida, tá? Aqui, ó, Camille, veja que tem uma representação, diferente, que é 0, flecha 1. Então, isso é o quê? É quando ele sai do nível lógico baixo e vai para o nível lógico alto. Então, é a borda. Só que é essa borda que não tem flash, tá? A borda de subida. É esse instante específico ali, que dura pentelésimo de momento, aonde ele está saindo do nível lógico baixo e subindo para o nível lógico alto. Ok? Então, essa representação aqui. Então, a gente também pode ter esse flip-flop com borda de subida. Como que a gente faz esse flip-flop ter borda de subida? A gente coloca mais uma porta inversora aqui na nossa entrada do clock. Então, eu colocar mais uma porta inversora aqui na entrada do clock
vai fazer com que eu tenha essa representação da borda de subida, ok? Então, eu tenho duas porta-note aqui. Então, para ter borda de subida, eu tenho uma única porta-note. Para ter borda de subida, eu coloco duas. Ah, Prisana, mas eu não poderia colocar nenhuma? Não é borda de subida daí? Não. Eu tenho que ter duas portas. Eu já explico por que para vocês. Mas se eu tirar essas duas portas aqui, isso aqui não funciona mais como um flip-flop. Ok? Eu já vou mostrar para vocês o porquê. Então, lembrem-se que tem que ter essas duas portas caso eu queira ter um flip-flop RS com borda de subida. E aqui, a mesma ideia, a resposta é a mesma, né? Reset, eu tenho set em 0, reset em 1. Para dar set, eu tenho que ter set em 1, reset em 0. A diferença é só na borda que isso acontece. A estrutura aqui, interna dele, é a mesma. Só tenho mais uma porta NOT aqui nessa entrada. Tá bom? E aqui são as nossas representações, né? Então, assim que a gente pode representar os nossos flip-flops RS, tá? Então, eu posso representar ele nesse primeiro formato aqui, onde eu estou representando com o triângulo aqui o clock, ou eu posso representar com a borda de subida, né? Com o desenho de uma borda propriamente dito, para indicar que o clock tem essa atualização na borda, ou eu posso colocar aqui a bolinha aberta, né? Para indicar que é a borda de descida, né? Que no caso ali é a negação da borda de subida, é a borda de descida, tá bom? Aqui até vocês podem pensar, poxa, mas por que esse cara tá negado e esse não? Esse aqui só tem uma nota, esse tem duas, né? Justamente por isso, né? O sinal que entra aqui, ele sai exatamente igual aqui, porque ele é negado duas vezes. Por isso que aqui não tem bolinha para a borda de subida, e para a borda de descida eu tenho a bolinha, a negação, porque eu passo ali por uma única negação, então meu sinal na entrada e na saída seriam diferentes. Mas também por consideração de que, teoricamente, o invertido é o analisar a borda de descida. Por mais que a borda de descida ela seja muito mais comum de ser analisada num sistema digital do que a borda de subida, justamente por causa desse detalhe aqui, né? Onde eu tenho que colocar mais uma porta. Então, mais comum vai ser fazer análise das bordas de descida. Beleza? Por, teoricamente, ser mais otimizado. A gente também vai ter aqui o flip-flop D, que é a mesma ideia do let D, né? A gente só vai colocar uma porta NOT aqui entre o R e o S. Dessa forma, a gente mata esse nosso proibido aqui, esse nosso não válido. Então é a mesma ideia, a gente coloca uma porta NOT entre o S e o R, e dessa forma aqui a gente faz com que a gente tenha uma única entrada agora, que seria a entrada D, ok? Então esse é o nosso flip-flop D. Estrutura exatamente igual à anterior, exatamente igual do flip-flop RS, com o acréscimo da porta NOT entre S e R, para que eu tenha o mesmo sinal entrando nas duas, né? Só que um é um sinal não invertido e a outra é um sinal invertido. Ok? Então eu não preciso mais me preocupar com estados inválidos. D zerado vai resetar, 1 no D vai setar. Então, flip-flop D com borda de subida, eu teria 3 portas NOTs? Isso, exatamente. Você vai ter essas duas portas NOTs aqui nos enables, e você vai ter mais uma porta NOT entre o S e o R. Então, você pode considerar que são 3 portas NOT no total. Exatamente isso, Cleiton. Perfeito. Beleza? Aí aqui que eu falei que eu ia explicar para vocês por que precisa daquela NOT especificamente para detectar borda. Esse circuito aqui é um circuito detector de borda. Ele detecta bordas de subida,
Então, esse circuito aqui detecta a borda de subida. Vocês podem olhar para minha cara e falar, como assim? Né? Como é que esse maluco aqui vai fazer a detecção da borda? Como é que ele vai funcionar? Né? Então, deixa eu passar aqui para mostrar para vocês, para a gente fechar por hoje. Então, essa aqui seria o nosso detector de borda, tá? Então, vamos considerar que eu coloco um valor na nossa entrada aqui. Opa. Coloquei 0. Ok? Se eu coloquei 0 aqui na minha entrada, vai acontecer que eu vou ter 0 aqui e vou ter 1 aqui. Ok? Então, nessa entrada de cima eu tenho 0, porque é apenas um curto-circuito. Nessa entrada de baixo eu tenho 1. Então, quando eu coloco 0, o que vai acontecer? Vai acontecer que aqui está zerado e aqui está em nível lógico alto. Qual que vai ser a minha saída aqui? Minha saída vai ser 0. Confere? Então, minha saída aqui é 0. Bacana. Agora, vamos supor que eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar ele em nível lógico alto. Então, vou pegar aquela nossa entrada e vou fazer com que ela vire nível lógico alto. Beleza? Aí vem o ponto. Quando eu coloco esse cara aqui em nível lógico alto, o que acontece dentro desse circuito? Vai acontecer a nossa negação, e esse cara aqui vai virar 0, e esse cara aqui vai virar 1. Ok? Então vai acontecer esse processo. Isso aqui vira 1, isso aqui vira 0. Aí vocês podem falar, beleza, e daí? Né? Aí que esse cara aqui vira 1 antes desse cara virar 0. Então vai ter um pequeno período de tempo aonde eu vou ter na minha entrada da porta E 1 e 1. E enquanto eu estiver com 1 e 1 na porta E, a minha saída vai ser 1. Mas justamente porque, lembrem lá que as portas lógicas, elas têm um certo tempo de delay para responder, não é instantâneo. Então ela leva, vamos supor, 1 milissegundo para responder. O meu fio aqui, ele é instantâneo. Então esse 1 aparece instantaneamente aqui na entrada da porta E, e o 1 vai aparecer instantaneamente na entrada da porta NOT. Mas a porta NOT ela vai levar um período de tempo para responder, o que vai fazer com que as minhas duas entradas daí fiquem em nível lógico alto por um período de tempo muito pequeno, antes que esse cara vá para 0. Então, essa saída vai para 1, vai dar um pico em 1 e vai voltar. Então, a minha saída eu poderia considerar como sendo isso aqui, 0, 0, 0. Eu tenho um pico, 0, 0, 0. Então, é isso que vai acontecer. Ela vai ir para nível lógico alto por um período de tempo muito pequeno e vai voltar. Porque vai levar um certo tempo aqui para que essa nossa saída da NOT seja atualizada para 0. Beleza? Então, isso aqui é um detector de borda de subida. Então, eu detecto a borda de subida dessa forma. Então, eu gero um pequeno pulso quando eu tenho a borda. Por isso que, obrigatoriamente, eu preciso ter aquela porta NOT lá. Porque se eu simplesmente tiver o fio, o que vai acontecer? Vai acontecer que nos dois LEDs, o sinal vai chegar ao mesmo tempo. Então, não vou ter diferença. Agora, se eu coloco uma porta NOT, o sinal chega em um e chega no outro com um certo atraso. Então, daí que eu tenho a atualização dos dois.
Ok? Então isso aqui é uma porta. O delay da porta Indy é mais rápido? Não necessariamente, Cícero. Ele não necessariamente é mais rápido, só que por eu ter um período de tempo, as duas entradas em nível lógico alto, esse mesmo período de tempo que eu tenho as duas entradas em nível lógico alto vão aparecer na saída. Então isso vai me gerar um pico muito pequeno na saída em nível lógico alto. Ok? Mas eu não tenho essa diferença de resposta normalmente. E se tiver, cara, vai ser pentelésimo de segundo, na maioria dos casos. Ok? Beleza aqui, pessoas? Professor, mas esse leve delay não poderia comprometer um arranjo lógico com várias partes, tipo, estragando tudo? Não. Quer dizer, depende, vai. Depende do que exatamente você está fazendo. Se você está fazendo um circuito puramente combinacional, sim, ele poderia estragar. Se você está fazendo um circuito sequencial e que é síncrono, ele não estraga. Tanto que, pense assim, se esse arranjo aqui estragasse o nosso sistema, o flip-flop ele não funcionaria. Porque a base da análise da borda desse circuito aqui é justamente esse. Então, ó, aqui, ó, voltando nesse caso, ó, o que acontece? Se não aparece aqui, inverto, leva um certo período de tempo para ele aparecer aqui. Por isso que ele funciona na borda. Então, esse tipo de circuito aqui, ele precisa desse tipo de delay para funcionar corretamente. Então, se eu não tivesse esse tipo de resposta, o circuito não funcionaria. Beleza? Então, pode comprometer? Cara, dependendo do caso, pode. Aí você tem que analisar esses delays e ver se não vai te gerar algum tipo de resposta errada na saída. Mas esses delays, eles podem ajudar o teu circuito, como é o caso aqui do flip-flop. Beleza? Não sei se respondi sua pergunta. Beleza? Então, show de bola. Então, bacana. Então, essa aqui é a nossa ideia de detecção. Valeu, né? Que é isso. Tamo aí. Então, essa aqui é a ideia de detecção, tá? Os pequenos delays ali ajudam a gerar essa detecção. Depois o que vocês podem fazer, até acho que é interessante para sanar bem as dúvidas, montem esse circuito ali no simulador, pode ser no Faustad mesmo, que daí você tem o sinal aparecendo, monta esse cara ali e testa para ver o que aparece na saída. Vocês vão ver uns picos ali na saída. Então monte isso aqui e testa. Você vai ver que funciona bem. Beleza? Aí aqui fica esse nosso último aqui para aula que vem. Ok, pessoal? Já passei aqui do horário que deveria estar com vocês. Não quero atrapalhá-los aí. Então vamos deixar esse último flip-flop JK para a nossa próxima aula e daí a gente faz as montagens, exercícios e coisas referentes aqui à atividade de memória na próxima aula. Beleza? Beleza.